Olá amigos, olá amigos, olá amigos. Eu provo aqui, vou mostrar para vocês, na luz da teoria econômica quântica, esse gráfico aqui, que na verdade o plano real, ele de fato, ele não trouxe a estabilidade da moeda para o Brasil. Ele não trouxe a estabilidade da moeda para o Brasil e não trouxe de fato a prosperidade para o Brasil. Isso é uma prova científica concreta pela teoria econômica quântica, esse gráfico que você está vendo aí. É uma teoria irrefutável que derrubou todo o sistema global de economia. Que ele está provando que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Que é esse gráfico aí mesmo. Então não é verdade dizer que o plano real trouxe a estabilidade econômica para a moeda brasileira, que trouxe a prosperidade de fato para o Brasil. Isso não é verdade. Então, eu vou analisar aqui que ele fala que inflação é um imposto. Então você tem três moedas aqui do lado, três moedas, a moeda real, o dólar e o franco suíço, comparado de 1994 até 2024, um intervalo de 30 anos. Aí você cruza essa desvalorização dessas três moedas com a teoria econômica quântica, com o que a teoria econômica quântica está dizendo. E isso é mais uma forma de provar com precisão como que a teoria econômica quântica, que é uma teoria empírica, uma teoria econômica empírica, ela é de alta precisão. Então esse gráfico que você está vendo aqui, ele prova corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana. Então a economia ela caiu literalmente, todo o sistema global de economia caiu. Entendeu? E a teoria econômica quântica, ela é um desdobramento, ela também é um desdobramento desse artigo aqui, Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, porque nesse artigo a gente fala de um novo modelo de desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico. Então isso daí é a teoria econômica quântica, que é o desenvolvimentismo, onde é o filé mignon da prosperidade econômica, onde é o filé mignon, que europeus e americanos não desejam isso para o Brasil, que é fortalecer a base científica nacional, a indústria nacional, a infraestrutura do Brasil, né? Então esse artigo aqui vinculado ao Cidadania, ao Partido Cidadania, esse artigo aí é a obra-prima da literatura política e econômica mundial. Então esse gráfico, a teoria econômica quântica, ela é um desdobramento desse artigo. Mas também essa teoria econômica quântica, ela é fruto também de um projeto de pós-doutorado em economia na FEA USP, que eu fiz lá na FEA USP em 2016, sobre a tutela do professor Gilberto Tadeu Lima. E, portanto, a economia brasileira, a FEA USP, é a grande escola de economia do mundo. Isso mesmo, você não está ouvindo errado, porque ela derrubou todo o sistema global, prova concretamente. Então vamos ver aqui. A gente faz aquela primeira pergunta, ou melhor, primeira pergunta não, é o conceito tradicional de economia. Toda economia forte tem uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. Ok, uma baixa taxa de juros significa uma alta inflação, mas uma alta inflação é uma baixa desinflação, conforme mostra esse gráfico aqui. Então, quem que é a taxa de juros? O eixo vertical, que está no Y aqui, é a taxa Selic. As bolinhas vermelhas desse lado é a inflação. E a área sobre a curva, tá vendo essa área sobre a curva? É a desinflação. Então, para você entender corretamente os efeitos da moeda, você precisa trabalhar sempre com essas três variáveis: a taxa de juro, a inflação e a desinflação. Então, olhando nesse gráfico, você vê que a taxa de juro tem uma relação inversa com a inflação, mas uma relação direta com a desinflação. Então, quando você diminui a taxa de juros, você diminui a desinflação. O que é desinflação? O aumento desacelerado do preço. Então, quando você diminui a taxa de juros, você diminui a desinflação, mas aumenta a inflação. E, portanto, uma inflação alta é uma desinflação muito baixa, onde a economia trabalha da melhor forma, onde a moeda é mais estável, onde a moeda é mais valorizada. Por exemplo, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. E eu provo isso empiricamente, a gente pode provar isso empiricamente. Tá vendo que no sinal, aqui no centro desse gráfico, é um sinal do corpo em queda livre. O sinal do corpo em queda livre. Então eu vou girar aqui, só para você ver, eu vou girar aqui, Aí, tá vendo? Então vamos olhar aqui,
Daqui, ó, aqui é baixa inflação. Baixa inflação não, baixa taxa de juros. A taxa de juros é baixa. Tá vendo que é o sinal do corpo em queda livre? Então você vê, quando você tem uma baixa taxa de juros e você começa a aumentar a taxa de juros, você solta a bolinha. O que acontece? Imagina que aqui é um copo. Se eu solto um copo lá do alto, o que acontece com esse copo de vidro? Ele vai quebrar. Daqui para cá o copo quebra. E é isso que acontece na economia. Quando você aumenta a taxa de juros, ela destrói a economia como um todo. Por isso que a nossa moeda brasileira é uma moeda altamente desvalorizada e é uma economia fraca, porque ela destrói a indústria, destrói o desenvolvimento científico, não valoriza a infraestrutura, enfim, é ruim. E isso é prova, porque daqui é o copo em queda livre, é eu soltar um copo do alto. Agora você pega aqui, ó, aqui é alta taxa de juros, aqui nesse ponto, alta taxa de juros. Agora eu quero diminuir essa taxa de juros, então eu jogo a bolinha de baixo para cima, de baixo para cima. E a velocidade nesse ponto aqui é maior do que nesse, que é maior do que nesse, e aqui no final é como que você não tem mais velocidade, aí a velocidade para. Ela entra numa constante, que a gente pode chamar também de uma velocidade terminal. E aí nesse ponto aqui, você tem todas a inflação a partir desse ponto aqui, ó, ela tem o mesmo valor. É o que a gente chama de colinearidade inflacionária. Deixa eu voltar lá. Tá vendo? Então você vê, quando você baixa a taxa de juros aqui, ó, você vai ver que todos esses pontos, a partir do 10, vamos colocar aqui, a partir de 10, aqui a inflação, de uma inflação de 10%, todos os pontos caem numa colinearidade inflacionária. E aí, por exemplo, a inflação de 10% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. Por quê? Porque já não tem mais área sobre a curva. Tá vendo esse branquinho aqui que aparece? Ele não existe mais, tá vendo? Ele some. Por isso que esse gráfico aí também é aquela função zeta de Riemann. A função zeta de Riemann, para S igual a 2, aí cai numa colinearidade inflacionária que tudo isso daqui vai valer π ao quadrado sobre 6. Entendeu? Eu estou fazendo essa base primeiro para explicar o resto agora. Entendeu? Essa é uma teoria científica, experimental, empírica. Ela é precisa, ela não erra. Entendeu? E é o gráfico da força da gravidade e da força elétrica, 1 sobre x ao quadrado. Porque é força da gravidade e força elétrica que está falando de atração e repulsão econômica. Mas é justamente a lei fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Toda estrutura econômica, ela oferta produto para atrair a demanda. Ela atrai essa demanda ou não. Então quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? Força da gravidade e força elétrica, que é esse gráfico aqui. É importante, explica corretamente todos os efeitos da moeda. Então veja aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Tá vendo? Em 1994, 100 dólares aqui em 100 reais, melhor dizendo aqui, ó. 100 reais em 1994. Passado 30 anos, agora 2024, esses 100 reais, ele tem esse valor de 1.186. Significa que nossa moeda, em 30 anos, ela desvalorizou 12 vezes. Então existe uma desvalorização da moeda de 12 vezes, né? Porque 100 vezes 12 dá 1.200, que é esse valor arredondado aqui, tá? Esse valor arredondado. Então você diz que a nossa moeda em 30 anos desvalorizou 12 vezes. Mas por que desvalorizou 12 vezes? Porque desde 1994, principalmente a partir do ano 2002, o Brasil vive em alta taxa de juro. E alta taxa de juro e meta de inflação baixa, que é nesse ponto aqui, e nesse ponto você tem uma desinflação muito alta. Uma desinflação muito alta. O que é desinflação? O aumento desacelerado do preço. Então nesse ponto aqui você tem uma forte oscilação do preço. O preço oscila muito fortemente. E por isso que a nossa moeda é desvalorizada. Por isso que a nossa moeda desvalorizou 12% nos últimos 30 anos. É absurdo. Aí você faz a mesma comparação com o dólar. Tá vendo o dólar em 1994, 100 dólares. Passado 30 anos, esses 100 dólares lá de 1994 equivale hoje, vamos colocar a 200 dólares. Ou seja, o dólar só desvalorizou nos últimos 30 anos 2 vezes. 2 vezes. Uma ordem de grandeza 2. Só para você ver. Por quê? Porque os Estados Unidos ele vive numa baixa taxa de juros também.
Estados Unidos tem uma baixa taxa de juros, mas é justamente o que a teoria econômica quântica fala: quanto mais você baixa a taxa de juros, mais você potencializa uma alta inflação, mas uma alta inflação é uma baixa desinflação, onde a economia é mais estável, onde você tem toda a estabilidade da moeda e do preço. E por isso que a moeda dólar não desvalorizou tanto nos últimos 30 anos, só desvalorizou uma ordem de grandeza de 2 vezes. A mesma coisa vale para o franco suíço, a moeda franco suíço, ó, 100 franco suíço em 1994, agora em 2024, esse franco suíço vale 124 franco suíço, ou seja, a moeda franco suíça ela só desvalorizou 0,25 só. Por quê? Porque também é um país que tem uma baixa taxa de juro. A taxa de juro hoje da Suíça é em torno de 1,25, que é onde a economia é mais estável. E além disso, eles têm impostos menores, tudo isso daí, tudo isso ajuda para ter essa moeda, vamos supor, o dólar e o franco suíço altamente estável, que não desvalorizou, como a moeda real desvalorizou nos últimos 30 anos, uma ordem de grandeza 12 vezes, enquanto o dólar só desvalorizou 2 vezes e o franco suíço só desvalorizou 0,25. E por isso que você entende porque a economia americana é forte, a economia suíça é forte, porque esses países são fortes, justamente por isso, porque tem uma baixa taxa de juro. Uma baixa taxa de juro potencializa uma alta inflação, mas uma alta inflação é uma baixa desinflação. Tá vendo? O que é a desinflação? A área sobre a curva aqui. Aí nesse ponto aqui, por exemplo, já não existe mais desinflação. Então a moeda é altamente estável, o preço é altamente estável. E por isso que essas duas moedas, o dólar e o franco suíço, não desvalorizou tanto assim, desvalorizou muito pouco nos últimos 30 anos. Mas a moeda real nos últimos 30 anos, de 1994 a 2024, desvalorizou 12 vezes. É absurdo, né? É absurdo. Então essa é a teoria econômica quântica. Veja que ela fala aqui da curva de Phillips, ela mostra a curva de Phillips, ela prova corretamente a taxa natural de desemprego de Milton Friedman, ela está falando aonde está o juro neutro, tudo isso daí é uma potência essa teoria econômica quântica. Potência demais, potência. Ela não erra porque ela é uma teoria empírica. Tá vendo? O corpo em queda livre. Então o corpo em queda livre no centro do gráfico, que é o Banco Central, aqui a taxa Selic, a inflação, ela é uma teoria empírica, por isso que ela é precisa. Então ela mesmo está explicando os efeitos da desvalorização dessas 3 moedas nos últimos 30 anos, o real, o dólar e o franco suíço. Então na verdade é a teoria econômica quântica que vai de fato fazer da moeda real uma moeda forte de fato, uma moeda protagonista. Né? Então a teoria econômica quântica é um desdobramento desse artigo, porque nesse artigo ligado ao cidadania a gente fala de um novo modelo de economia, de uma nova política econômica, e é justamente a teoria econômica quântica, que é uma teoria desenvolvimentista, porque nos últimos 30 anos o Brasil é uma economia liberal, é uma economia rentista que destrói a economia brasileira. Então, só para explicar para vocês. Então, essa teoria econômica quântica é uma das teses do Cidadania, esse partido aí que trouxe a verdadeira prosperidade para o Brasil, que trouxe a verdadeira liberdade para o Brasil, que colocou o Brasil no centro da geopolítica mundial. Bonito, né? Então, o que eu expliquei aí? A desvalorização da moeda sobre a luz da teoria econômica quântica. Essas 3 moedas, o real, o dólar e o franco suíço. Obrigado.